Graças e paz, amém? Deus abençoe a todos nesse dia, que o Senhor tem nos preparado, um dia especial, porque quando nós abrimos nossos olhos pela manhã, já é motivo de estarmos agradecendo a Deus, porque a sua misericórdia dura para todo sempre, porque o Senhor é bom em todo tempo, Deus é bom, amém? Nesse dia de hoje nós vamos iniciar mais uma live, pela graça e misericórdia de Deus. Desde já gostaria de agradecer ao Pai eterno, porque o amor de Deus e o cuidado de Deus é muito especial para com todos nós. Perceba que no meio de tanta crise, de tanto caos, de tanto desespero, o Senhor tem sido conosco e o Senhor tem nos ajudado constantemente. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém? Gostaria de anunciar aos irmãos que estão conosco aqui na live de hoje que hoje estaremos coletando alguns pedidos de oração durante a live e no final estaremos orando por esses pedidos. Há uma equipe de discipuladores que estão conosco e estarão orando no final dessa live, mas não somente oraremos no final dessa live, estaremos também, em nome de Jesus, anotando esses pedidos e oraremos nos próximos dias por esses pedidos de oração, porque nós cremos que é um período também de oração. Perceba que no Brasil vai ocorrer, na verdade, um período de avivamento espiritual. E avivamento espiritual, pelo menos, parte por dois princípios: arrependimento e oração. Quebrantamento, que é o que o Senhor espera de cada um de nós. E o que o Senhor espera ver e enxergar na sua igreja. Um quebrantamento com um coração contrito que ora, que clama ao Deus vivo. Amém? Eu creio que os irmãos estão entrando já na live, alguns estão chegando, mas nós vamos dar prosseguimento, porque eu creio que o Senhor tem muito a nos dizer nessa noite. Eu creio que o Espírito Santo de Deus tem a liberdade e terá aquilo a nos tratar, terá aquilo com que vai nos dizer, aquilo que vai nos incentivar, aquilo que vai nos levar à mudança, levar à transformação, porque é um tempo de transformação. Muitos estão olhando apenas como um tempo difícil, mas perceba e encare esse tempo como um tempo de transformação. Encare esse tempo como um tempo de mudança, encare esse tempo como um tempo de renovo, como um tempo de socorro, como um tempo também onde o Senhor vai nos mudar completamente. Saiba de uma coisa, você não vai sair dessa crise da mesma forma que você entrou, você vai sair de uma forma diferente. E eu creio, porque isso é bíblico, perceba, isso é bíblico, isso faz parte da história da igreja. Desde que a igreja se fundou, desde que a igreja foi fundada por Cristo e pelos apóstolos, a igreja passou por muitas dificuldades, a igreja passou por muitas intempéries. E sempre que a igreja foi perseguida, ou sofreu opressão, ou sofreu perseguição, ou sofreu tantas coisas, tantas tribulações, a igreja sempre saiu fortalecida. Então perceba que não é outra coisa a não ser um período de fortalecimento da igreja do Senhor. Quem sabe, nesse período de comodismo que estávamos antes, não era propício o crescimento. Agora, nessa zona de desafio, uma zona incômoda, o Senhor tem muito a nos ensinar e há muito a nos enriquecer. Amém? Os irmãos que estarão entrando na live, por favor, coloque o seu pedido de oração, que estaremos no final. Temos uma equipe de discipuladores que estará coletando os pedidos de oração e oraremos no final, se assim Deus permitir. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar colocando nas mãos do Senhor esse dia de hoje, colocando nas mãos do Senhor essa live, colocando nas mãos do Senhor aquilo que Ele tem a falar no coração de cada um. Colocando nas mãos do Senhor aquilo que é de direito dEle, que no caso são as nossas vidas, porque as nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, Altíssimo Rei da Glória, Senhor Jesus, eu quero, meu Pai, te apresentar neste momento, meu Pai, a cada vida que está me ouvindo, a cada vida, Senhor, que está, meu Pai, ouvindo neste momento, meu Pai, essa transmissão, meu Pai, que eu creio, Senhor, que o Senhor pode visitar, Senhor,
cada um. Eu creio, meu Pai, que o Senhor pode restaurar, eu creio que o Senhor pode mudar o quadro, eu creio que o Senhor pode, meu Pai, nos trazer a transformação, nos trazer a cura, nos trazer o renovo, nos trazer o avivamento, meu Pai. Eu creio, meu Pai. Mas antes de tudo, meu Pai, eu gostaria de te agradecer, meu Pai. Te agradecer porque nós deitamos, nós dormimos, nós levantamos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e o Senhor tem nos sustentado. Meu Pai, eu quero te agradecer, meu Pai, pelo fôlego de vida. Meu Pai, eu quero te agradecer pela minha família, pelos meus irmãos, pela minha parentela, pela igreja do Senhor, meu Pai, pelo ministério ao qual eu faço parte. Meu Pai, eu quero agradecer, Senhor, porque o Senhor tem levantado pessoas neste momento, meu Pai. O Senhor, meu Pai, tem usado os seus profetas para falar com cada um de nós, meu Pai, porque o Senhor, meu Pai, fala e também fala através dos seus profetas. Meu Pai, que o Teu Espírito Santo neste momento tenha liberdade neste lugar de falar não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir da Tua parte, Senhor. E eu creio, meu Pai, que o Senhor há de visitar pela palavra, pela oração, meu Pai, a vida de cada um, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Os irmãos, abrem vossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no seu capítulo 13. Amém? Evangelho de Jesus, capítulo 13, a partir do verso 1 em diante. Vamos ler aqui alguns versículos para estarmos iniciando a temática de hoje, que é frutos dignos de arrependimento. Esse é o tema da palavra de hoje. Esse é o tema da ministração de hoje. Frutos dignos de arrependimento. Amém? Lucas capítulo 13, verso 1 em diante. Já vou ler, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com seus sacrifícios. E respondendo Jesus disse-lhes: Cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não, vos digo. Antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não, vos digo. Antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não achando. E disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não a acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. Versículo 8. E respondendo ele disse: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. Se der fruto, ficará. Se não, depois a mandarás cortar. Amém, meus queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, essa palavra de Lucas capítulo 13 não poderia ter outro tema a não ser uma convocação para o arrependimento. Uma convocação para se arrepender. Uma convocação para se voltar atrás. Uma convocação para mudar o caminho que talvez tenha tomado. Uma convocação para mudança de mente. Uma convocação para mudança de hábito. Uma convocação para a mudança de muitas coisas que há em nossas vidas. Perceba que Jesus, ele tinha uma sabedoria e tem uma sabedoria fora de qualquer comparação com qualquer humano. Ninguém tem a sabedoria que há em Jesus. Ninguém possui esse tipo de sabedoria. Jesus tinha em si mesmo, ele é em si mesmo a própria sabedoria. E Jesus, aqui na passagem de Lucas capítulo 13, nos revela algo muito interessante. Jesus estava ali com seus discípulos e de repente chegou alguns galileus, porque Jesus também era galileu, Jesus também era na Galileia. E diz a palavra do Senhor que Jesus, ele agora recebe esses galileus que logo veio lhe anunciar que Pilatos cometeu algo terrível. Pilatos mandou matar os galileus que estavam sacrificando no templo em Jerusalém. Pilatos fez algo abominável. Pilatos fez algo terrível. E Pilatos permitiu e mandou-se que matasse aqueles homens que estavam sacrificando no templo. Então diz a palavra que o sangue do sacrifício se misturou com o sangue daqueles que foram mortos a pedido de Pilatos. Uma notícia muito forte. Uma notícia onde envolve um político, Pilatos, e uma notícia onde envolve algo espiritual, algo sacro, algo santo, sacrifício. Jesus
logo percebendo a intenção daquelas pessoas, Jesus logo lhes pergunta: vocês acham que esses que foram mortos no templo, esses são mais pecadores do que os outros galileus? Porque eles morreram dessa forma? Jesus complementa: digo-vos que não. Eles não são mais pecadores do que os outros, porque eles morreram dessa forma. Se vocês não se arrependerem, igualmente perecereis. Esse igualmente sofrerão a morte eterna. Não apenas a morte física, a morte eterna. Então perceba, chegar em Jesus falando de um político, chegar em Jesus falando de pecadores, de galileus que morreram de uma forma terrível, considerando que tais pessoas eram mais pecadoras do que outros. Um cenário bem próximo do que temos vivido. Temos vivido cenários ultimamente bem semelhantes, onde nós estamos perdendo o foco de muitas coisas. O povo de Deus não pode perder o foco das coisas de Deus. O povo de Deus tem se envolvido em muitas discussões tolas, ou discussões vãs, ou discussões que não vão para lugar nenhum, com questões políticas, com questões que talvez não tem tanta necessidade. E muitas vezes nós, cristãos, também temos o hábito, e também um hábito já humano, antes de ser um hábito cristão, de olharmos para os tipos de morte que tem acontecido no mundo por causa dessa pandemia ou por causa de muitas outras coisas, e muitas vezes consideramos em nosso coração que tais pessoas que morrem de tais situações, de coronavírus, de tragédias, de enchente, enfim, de N situações, são talvez mais pecadoras do que outros que morrem de uma forma mais tranquila ou não morrem. Na verdade, Jesus já encontrou ali uma vazão, já encontrou ali uma brecha para nos ensinar algo muito importante. Quando eles estavam preocupados com Pilatos, quando eles estavam preocupados ainda com aqueles galileus que talvez fossem mais pecadores do que os outros que não morreram, Jesus faz uma colocação perfeita. Vocês, eu não vou falar nem de Pilatos, eu não vou falar nem desses galileus que morreram. Na verdade, se vocês não se arrependerem, vocês vão perecer da mesma forma. Olha o que Jesus está nos ensinando nesta noite. Não é para nós ficarmos olhando para Pilatos, não é para nós ficarmos olhando para esses galileus que estão morrendo, é para nós olharmos para nós mesmos. E nós, como nós estamos? O ser humano ele tem um hábito muito ruim, ele tem um hábito muito negativo de se atentar para o outro e muitas vezes julgar a morte do outro, julgar a pessoa na sua morte. Aquela pessoa deveria ter muitos pecados porque ela morreu de tal forma. Aquela pessoa que ela pagou pela trajetória dela, que a trajetória dela foi muito pecadora, mais pecadora que outros. E Jesus, na verdade, veio jogar por terra esse pensamento. Na verdade, não há mais pecadores, menos pecadores. Na verdade, não há mais culpados e menos culpados. Na verdade, há pecadores, culpados. Todos nós somos pecadores, culpados. Todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Todos nós fomos privados dessa glória e privados dessa graça. Todos nós estávamos longe de Deus por causa da raiz do pecado, por causa da iniquidade. Jesus já veio colocando o seguinte: é para vocês não se atentarem para os outros. Mediante as situações que acontecem ao redor de vocês, olhem para si mesmos. Como é que vocês estão? Essa foi a indagação de Jesus. Eu creio que muitos ali ficaram me perguntando: mas como assim? Eu vim aqui anunciar para o mestre algo que ele deveria criticar o Pilatos, ele deveria tomar alguma atitude ou falar alguma coisa que concordasse conosco, e ele vem nos confrontando, sim. Jesus, ao invés de colocar Pilatos, ao invés de colocar os galileus que morreram de maneira trágica, de uma maneira debaixo de um massacre, Jesus colocou: olhe para isso, olhe para um espelho. A morte deles foi um espelho para esses galileus. Olha, se vocês também não se arrependerem, igualmente vocês vão também perecer. Ou seja, tudo o que acontece ao nosso redor, tudo o que acontece no mundo, tudo o que acontece neste planeta, é muitas vezes também espelho para as nossas vidas. Espelho. Olha, como é que eu e você estamos hoje? Se hoje fosse o dia de nós subirmos, ou de nós deixarmos essa vida, de nós sermos privados dessa vida, desse fôlego de vida hoje, como nós estamos? Essa foi a colocação de Jesus. Se vocês nos arrependerem, igualmente perecereis. Como é que nós estamos? Como é que está a nossa vida espiritual? Como é que está a cada um de nós? Porque perceba, Jesus, quando todo mundo estava olhando para fora, Jesus falou: para aí, olha para dentro.
Não é para vocês ficarem tão focados com fora. Olha para dentro. Muitas pessoas cristãs têm ficado assustadas, amedrontadas. Mas na verdade não é para nós ficarmos nem assustados, nem amedrontados. É para nós temermos ao Senhor. Como é que eu estou? Se hoje fosse o meu dia, como é que eu estou? Como é que está a minha vida espiritual? Porque muitas vezes temos essa tendência de evitar falar da nossa condição. Ou gostamos muito de falar da condição dos outros. Tal pessoa tem essa falha, tal pessoa tem esse pecado, tal pessoa tem essa conduta, tal pessoa é prejudicada nisso, tal pessoa tem esse erro que eu sei. Então o ser humano, ele muitas vezes gosta de apontar para os outros, gosta de falar dos outros e até julgar os outros. Mas quando para falar de si, ele recua. Por isso que a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 11, que o homem deve examinar a si mesmo. Coisa difícil é o homem examinar a si mesmo. O homem abrir as Escrituras e enxergar nas Escrituras um espelho. Aquilo que está o ideal e como é que eu estou. Porque quando eu abro a minha Bíblia, eu abro a palavra de Deus, eu enxergo o que é o correto e eu enxergo o reflexo. As coisas imperfeitas, as coisas ruins, os maus hábitos, as más condutas, o caminhar errado. E o Senhor está nos ensinando nessa noite que devemos olhar diferente. Estamos perdendo o foco das coisas de Deus. Muitas pessoas se convertem por passar por uma situação muito semelhante, por ver alguém muito querido morrendo, ou por ver uma situação onde uma pessoa se perdeu e não teve oportunidade, foi-lhes dada muitas oportunidades, mas não aproveitou as oportunidades. E quantas oportunidades o Senhor tem nos dado, diz essa noite? Quantas oportunidades o Senhor tem nos concedido e nós temos desprezado. E nós temos, não deixa para amanhã, talvez o amanhã seja tarde demais. O Senhor disse aqui na sua palavra que nós devemos cuidar de nós mesmos. É o que Paulo diz justamente para Timóteo. Timóteo, tome cuidado de ti mesmo e da doutrina para que você se salve e que possa talvez salvar alguns. Ou seja, tem hora que a gente está tão preocupado como é que está a vida espiritual do outro, a vida espiritual do outro, se Jesus vir, o que vai ser do outro, mas e nós? Como nós estamos? Precisamos estar bem. Será que nós já temos nossos pecados perdoados? Se porventura já confessamos nossos pecados, já realmente confessamos para Cristo as nossas iniquidades, realmente estamos em sinceridade com Deus, realmente estamos em humildade com Deus, realmente estamos quebrantados com Deus, ou estamos ignorando isso, ou estamos evitando isso, ou estamos protelando essas coisas. Jesus, quando fala disso, logo em seguida emenda uma outra colocação. Olha, isso não significa que eles eram mais pecadores que vocês. E outra, quando a torre de Siloé, por um acidente, caiu matando 18 galileus, esses 18 que morreram por uma tragédia, por algo que aconteceu, uma fatalidade, também esses 18 não eram mais pecadores que os outros. Na verdade, se vós não se arrependerdes, igualmente perecereis. Então muitas vezes estamos julgando ou estamos presos, os nossos olhos prendem, a nossa mente fica cauterizada, os nossos lábios se movimentam em direção a essas coisas e esquecemos de que o Evangelho começa aqui. O Evangelho começa em mim. O Evangelho começa em você. O Evangelho começa no nosso coração. É aí que o Evangelho começa. Porque quando a pessoa está andando com Deus, a pessoa está na fiação com o Senhor, ela anda em temor, ela anda em sinceridade com Deus. Quando ela vê alguém sendo ceifado, alguém já partindo alguém partindo da terra, logo ela reflete no seu espírito. E eu estou bem? Será que eu realmente estou bem? E se fosse hoje, será que eu estaria preparado? Você estaria preparado se fosse hoje? Nós estaríamos preparados? Porque é um tempo de preparo. É Jesus já às portas. É o próprio Deus já soando a trombeta. É os próprios anjos já entoando os cânticos de guerra da volta de Cristo. E nós, como estamos? A igreja já está aprontada, você igreja e eu igreja estamos aprontados, estamos prontos, estamos ali já alinhados, vestidos com linho puro ou ainda não? Ou ainda tem mancha, ou ainda tem mácula, ou ainda tem ruga, ou ainda tem lacerações em nós, coisas dilaceradas em nós. Então é tempo de arrependimento. A igreja precisa de arrependimento. Muitos ainda não se arrependeram. Muitos estão talvez tristes. Muitos talvez estão até meio sem graça, meio sem jeito. Mas o Senhor quer arrependimento. E o Senhor explica esse arrependimento quando ele fala de uma parábola. Jesus era muito sábio e sempre foi e sempre será sábio em si.
o Senhor falou aqui uma palavra maravilhosa em capítulo 13, no versículo 6. Jesus fala de uma parábola onde um homem, o dono de uma vinha, veio até o seu vinhateiro, até o seu agricultor ali da terra e ele perguntou: olha, eu estou aqui procurando nessa figueira há 3 anos um fruto e não estou achando. Então acho melhor você cortar essa figueira, porque ela está na terra inutilmente. Ela está na terra, ela foi plantada, mas não produz nada. E logo ali o agricultor disse: então, ela está aqui há 3 anos, mas por favor não corte ela. Não corte ela. Por que não corte ela? Ele fala: Senhor, deixa só este ano. Este ano aqui, sim, só este ano, que eu vou tratá-la. Eu vou escavá-la, eu vou estercar e depois desse tempo, se der fruto, ela ficará. Se não der, o Senhor poderá cortar. Sabe o que significa essa palavra? Significa o seguinte: nós fomos plantados pelo Senhor. Nós fomos plantados em Deus, num terreno chamado igreja, num terreno chamado ministério. O Senhor nos plantou. O Senhor nos plantou como uma figueira. E aqui Jesus estava falando: olha, quando eu planto algo, eu espero o fruto desse algo. Quando eu planto uma semente, eu espero que essa semente cresça e me dê fruto. Então aqui, o agricultor, na verdade o dono da vinha, chegou e indagou o agricultor: olha, eu estou esperando o fruto dessa figueira faz 3 anos, mas eu só estou enxergando aqui folhas. Cadê os frutos dessa figueira? Eu só estou enxergando folhas. E tem muito crente vivendo só pelas folhas. E o Senhor não nos chamou para viver pelas folhas. O Senhor está esperando de nós frutos, mas é um fruto diferente de qualquer outra coisa. Perceba que fruto é uma coisa, arrependimento é outra. Quando Jesus fala na sua palavra que o Senhor espera de nós, produza frutos dignos de arrependimento, significa um fruto do arrependimento, algo que vem do arrependimento. O que é esse algo? É a mudança. O que é esse algo? O domínio próprio, o amor, a paz, a mudança de mente, a mudança de falar, de andar, a mudança de conduta, o desenvolvimento, o crescimento. Isso é o fruto. Mas perceba, nós temos sido a geração do arrependimento, não de fruto digno de arrependimento. Ou seja, arrependimento. Me entristeci pelo que fiz, peco de novo. Me entristeço pelo que fiz, peco de novo. Me arrependo, me entristeço pelo que fiz, peco de novo. Ou seja, o Senhor não quer esse cai, levanta. O Senhor quer um levanta que permanece de pé. O Senhor não quer uma igreja instável. O Senhor quer uma igreja firme e constante. E uma igreja firme e constante é aquela igreja que peca, mas ela levanta. E quando ela levanta, ela produz fruto digno de arrependimento. Ela se arrependeu, ela errou, reconheceu o pecado, confessou o pecado, se levantou. Mas agora ela demonstra fruto. E o Senhor está colocando um machado na raiz de muitas árvores. Muitas árvores não vão ter oportunidade. Muitas árvores, que somos nós pessoas, não vão ter o tempo mais. O tempo está se esgotando. O tempo está acabando para muitos, porque não sabemos o dia de amanhã. Eu sei o dia de hoje, o fôlego de vida que Deus deu hoje. Mas o amanhã eu já não sei. Então aqui entra a própria intercessão do agricultor, que significa aqui, aponta para o próprio Jesus. A intercessão de Cristo. A intercessão de Jesus falando: não, por favor, não corte agora, deixa só este ano, porque eu vou escavar, eu vou colocar adubo, eu vou tratar e ela vai dar fruto. Ou seja, é a oportunidade que o Senhor está dando para mim e para a sua vida, para cada um de nós. Quem sabe o Senhor está nos apertando para que nós produzamos algum tipo de fruto. E o Senhor Jesus intercede por nós, nos concedendo ainda uma oportunidade. Não, calma, deixa só este ano, deixa só mais um pouco de tempo, que eu vou tratar dessa figueira. Essa figueira que ainda não deu fruto, essa figueira que ainda não se converteu verdadeiramente, essa figueira que ainda não cresceu, essa figueira que ainda está muito estéril, essa figueira que não produz nada. Essa figueira que ainda não demonstrou nada. Essa figueira que está na terra, mas não produziu nada. Perceba, querido, o Senhor não te colocou num lugar para você ficar minando só as energias do lugar e não produzir nada. Tem muita gente que foi colocada numa terra boa, numa terra que mana leite e mel, numa terra que tem palavra, tem oração, tem pastor, tem missionário, tem profeta, tem
tudo para crescer, tem tudo para desenvolver, mas não cresce, mas não desenvolve, mas não anda, mas não produz fruto. E Jesus está falando, olha, calma, Senhor. Senhor, eu vou tratar, dá mais um tempinho para mim, dá mais só um ano. Eu vou tratar desta figueira, eu vou cuidar desta figueira. Essa figueira ela vai ser produtiva, essa figueira ela vai produzir muito fruto, essa figueira ela vai corresponder a todo o investimento que o Senhor deu. Afinal, ela está numa terra boa, olha o que o Senhor tem nos dado nessa terra, a palavra, o poder do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, a oração, tudo que o Evangelho tem de riquezas imensuráveis, o Senhor tem nos dado, e como nós temos correspondido a isso, como nós temos respondido a isso, e o Senhor quer nos dizer nessa noite que para muitos ainda Deus está concedendo um tempo, mas é nesse tempo que vai ter que haver mudança. O Senhor vai trabalhar na terra, o Senhor vai trabalhar no coração, o Senhor vai mexer nas raízes, o Senhor vai entrar no interior, vai arrancar aquilo que não presta, vai arrancar aquilo que é ruim, vai arrancar aquilo que é maligno, vai arrancar aquilo que é nocivo, vai arrancar aquilo que está sufocando a raiz, e você vai produzir frutos sim, em nome de Jesus, porque o Senhor espera de nós frutos dignos de arrependimento. O Senhor espera de nós frutos dignos de arrependimento. E o Espírito Santo está a trabalhar na vida de cada um. Quando você perceber que muitas coisas talvez não estão do seu agrado, perceba que está do agrado de Deus. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E é Jesus tratando de cada um de nós. É Jesus retirando a carne. É Jesus retirando as partes da carne, os vestígios da carne, e nos colocando as características de Cristo, as características do Espírito. Isso vai ser frutificação. Então já não há mais tempo de esterilidade, já não é mais tempo de só sugar, já não é mais tempo de sugar e não produzir nada. Não, agora é um tempo de frutificar, é um tempo de transformar a terra, é um tempo de mover a terra, é um tempo de mover o interior, é um tempo de sair de uma zona de conforto e ir para uma zona de confronto, e numa zona de desafio, porque é essa zona que o Senhor vai nos colocar de pé, e é nessa zona que o Senhor vai nos colocar de uma forma frutífera na presença dele, porque o Senhor espera um povo que se arrepende, o Senhor espera um fruto digno desse arrependimento, o Senhor espera uma mudança completa de hábito, uma mudança onde havia pecado, confessou, se arrependeu, deixou esse pecado, ignora esse pecado e vive para Cristo. É o que o Senhor espera de cada um de nós, uma geração digna que produz frutos dignos de arrependimento, uma geração que é como essa figueira, que ainda tem a misericórdia de Deus, que ainda tem a intercessão de Cristo, de dizer, de clamar ao Pai, não Pai, agora não, eu vou trabalhar ainda nele, eu vou trabalhar ainda nela, ainda ela não entendeu, ainda ele não compreendeu, ele vai se achegar a mais, ele vai chegar mais perto, ele vai ter mais intimidade, ele vai ser transformado, ele vai ser liberto disso, ele vai ser curado disso, eu vou tratar ali, eu vou entrar na mente, eu vou mudar muita coisa, eu vou mudar coração de pedra para coração de carne, eu vou colocar um espírito novo, eu vou mudar o falar, eu vou mudar o agir, eu vou mudar o olhar, eu vou mudar o ouvir, eu vou mudar tudo, Senhor, porque o Senhor vai ver os frutos nessa vida, porque o Senhor investe coisas grandes e poderosas na vida de cada um de nós, e aí se cumpre aquilo que está escrito em Filipenses, onde Paulo fala, pelo poder do Espírito Santo, que aquele que começou a boa obra na minha e na sua vida, há de concluí-la. O Senhor vai aperfeiçoar, o Senhor vai concluir, o Senhor vai terminar. Pode doer, pode ser doloroso, pode ser sofrido, pode ser muitas vezes que você não entende, que você não compreenda, mas o Senhor vai estar nos moldando, o Senhor vai estar arrancando, mexendo na terra, arando a terra, preparando essa semente, porque o Senhor quer nos ver frutificados, o Senhor quer nos ver produtivos, o Senhor quer ver fruto, o Senhor não quer ver mais folha, porque folha não é sinal de nada, o Senhor quer ver fruto, porque é desse fruto que vai testificar e glorificar o nome do Senhor para todo sempre. Amém, meus queridos? Fico com essa palavra em nome de Jesus, que cada um de nós perceba e guarde essa palavra no seu coração. É um tempo de arrependimento, mas o Senhor quer um fruto digno de arrependimento. O Senhor não quer um pecado perdoado e um pecado cometido amanhã da mesma forma. Não. O Senhor quer pecado, arrependimento, mas mudança. O Senhor quer de nós essa mudança. Pecar faz parte. Arrepender necessário. Mudança imprescindível. É o que o Senhor quer de nós. Uma mudança.
E essa mudança é esse tempo que ele está usando. Então, não para de olhar para Pilatos. Para de olhar para político, para política. Para de se atentar a tantas coisas externas. Por que morreu, por que foi assim, por que foi assado. Se atente para você. Como é que eu estou? Como é que está a minha vida espiritual? Como é que eu estou com Deus? E você verá a transformação que o Senhor fará na vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Vamos orar nessa noite? Tivemos aí alguns pedidos de oração. Como eu disse no início, há uma equipe aí de discipuladores que estão orando, que estarão orando agora. Nós também estaremos orando posteriormente, anotando esses pedidos. Amém, meus irmãos, fiquem em paz. Eu creio que o Senhor há de responder, o Senhor há de socorrer. Gostaria também já de pedir aqui oração pela vida do Admilson, algumas pessoas que estão adoentadas na igreja, famílias que perderam os seus entes queridos, pessoas próximas que perderam os seus entes queridos. Gostaria de pedir oração por essas pessoas, por essas vidas, por essas famílias. Eu creio que o Senhor há de consolar, o Senhor há de visitar, o Senhor há de cumprir a sua vontade, o Senhor há de manifestar a sua glória, porque em todo tempo a glória do Senhor é manifestada e tudo é para o louvor da sua glória, e o Senhor sabe de todas as coisas, porque nada neste mundo está fora do controle de Deus. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar a Deus. Está uma equipe aí já de discipuladores apóstolos para estarem orando. Os irmãos coloquem aí os pedidos. Nós vamos estar orando em nome de Jesus, e eu creio que o Senhor há de responder conforme a sua vontade. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar. Pai amado, Pai querido, Altíssimo Rei da Glória, Senhor, eu quero te pedir nessa noite, meu Pai, que o Senhor entre com a providência, meu Pai, que o Senhor entre, meu Pai, com a tua mão poderosa em cada pedido de oração, meu Pai, em cada família, em cada pessoa doente, meu Pai, em cada pessoa enferma, seja enfermidade de ordem física, seja enfermidade de ordem espiritual, meu Pai, que o Senhor venha tratar, meu Pai, que o Senhor venha visitar, meu Pai, que o Senhor venha entrar onde o médico não entra, meu Pai, que a tua mão visite onde a mão do médico não pode entrar, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero rogar a ti, meu Pai, neste momento, meu Pai, que o Senhor venha consolar os corações desses familiares que perderam seus entes queridos nesse dia de hoje. Quantas vidas desceram a sepultura, quantas vidas se perderam, meu Pai, e nós estamos aqui pela tua misericórdia. Oh Senhor, tem misericórdia dessa nação, tem misericórdia dessas vidas, tem misericórdia, Senhor, de tantas vidas, meu Pai, que estão ali atribuladas, aflitas, meu Pai, na sua alma, no seu interior, que só o Senhor sabe, que só o Senhor sonda, que só o Senhor compreende. Ô Senhor, traga o seu refrigério, derrama o seu bálsamo, Senhor, sobre a vida de cada um, meu Pai. Ajude a cada um, Senhor, ajude a cada um neste momento, Pai, a superar o pecado, a vencer o pecado, Pai, porque nada é pior do que o pecado, Senhor Jesus, nada é pior do que o pecado, porque o salário do pecado é a morte, meu Pai. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nos leve ao arrependimento, nos ajude, meu Pai, a produzir frutos dignos de arrependimento, nos ajude a melhorar, nos ajude, meu Pai, a crescer, nos ajude a ser transformados pela Tua presença, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu creio no Teu poder, eu creio, meu Pai, na Tua visitação no meio dos Teus filhos, eu creio que o Senhor está com cada um, meu Pai, que está me assistindo nesse momento. Eu creio que o Senhor está visitando os lares, eu creio que o Senhor está visitando, meu Pai, leitos, eu creio que o Senhor está visitando hospitais, eu creio que o Senhor está visitando, Senhor, meu Pai, lares ali que estão com pessoas enfermas, eu creio que o Senhor está blindando, guardando, restaurando, pelo poder da Tua palavra, Senhor Jesus. Visita, meu Pai, restaura, cumpre a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Que não seja, Pai, a nossa vontade, mas seja feita a Tua vontade em todo o tempo. E já te glorificamos, e já te agradecemos por isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos colocaram o pedido de oração. Vamos estar orando mais tarde. E também orando nos próximos dias. Eu creio que o poder de Deus está visitando a vida de cada um. Eu creio que o poder de Deus está sobre a vida de cada um. Que o sangue de Cristo esteja sobre o nosso lar, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. E o nome de Deus seja glorificado através da vida de cada um. Saiba que nada é em vão. Você está ouvindo essas palavras, você está ouvindo o soar da trombeta, os seus olhos estarem vendo essas coisas e a sua mente está compreendendo que todas as coisas que estão acontecendo é por algo muito maior. É o próprio Deus anunciando: arrependa-te, o meu filho está voltando. Arrependa-te, ainda estou dando oportunidade. Arrependa-te, estou te dando ainda mais um tempo. Talvez você não saiba qual seja, mas eu estou te dando mais um tempo para voltar atrás, para voltar às primeiras obras, para voltar a ser aquela pessoa que eu planejei que você fosse, uma pessoa transformada, criada em verdadeira justiça e santidade em nome de Jesus.
Amém? Gostaria de agradecer a todos que estiveram aqui conosco nesse dia, agradecer a todos os discipuladores, pastor Sérgio que está assistindo a live, a todos os irmãos e irmãs, que Deus vos abençoe, que Deus multiplique graça e misericórdia na vida de cada um. Minha esposa está dando tchau aqui para todos, a paz do Senhor a todos, amém? E que Deus abençoe. Segunda-feira, se Deus permitir, estaremos retornando aqui, estaremos divulgando na próxima semana os próximos temas, se Deus nos der graça e se Deus permitir, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos. Boa noite.